O envolvimento de combatentes estrangeiros no conflito entre Rússia e Ucrânia tem mostrado uma dinâmica volátil e complexa, com alguns mercenários trocando de lado ao longo dos meses. Um dos episódios mais surpreendentes dessa evolução foi a decisão de mercenários americanos, inicialmente engajados com as forças ucranianas, de se alistar nas tropas russas. Esse movimento foi motivado principalmente pela escassez de recursos financeiros e pelo término de seus contratos com os empregadores ucranianos. Sem o apoio contínuo que haviam esperado, muitos desses mercenários viram a Rússia como uma alternativa viável, oferecendo garantias de segurança e melhores condições econômicas em um contexto de incerteza crescente. Esse fenômeno, que chamou a atenção de analistas internacionais, foi particularmente relevante no cenário geopolítico global. Combatentes estrangeiros, que inicialmente haviam sido parte crucial das forças ucranianas, começaram a se integrar às forças russas, o que causou tanto um impacto no campo de batalha quanto na diplomacia mundial. O episódio começou durante uma operação de patrulha das tropas russas, quando um soldado, aparentemente ucraniano, se aproximou de suas posições. Ele não demonstrou nenhum sinal de agressividade ou tentativa de fuga, o que despertou a desconfiança dos russos. Após ser interceptado, o soldado foi neutralizado depois de tentar, sem sucesso, ativar um dispositivo de autossabotagem. Durante a investigação do celular do soldado abatido, as forças russas descobriram documentos que revelavam que ele era um mercenário americano que havia sido contratado para lutar ao lado da Ucrânia. A descoberta de sua identidade trouxe à tona questões delicadas sobre o envolvimento de combatentes estrangeiros na guerra, especialmente sobre os motivos que levaram alguns desses mercenários a mudar de lado. De acordo com os especialistas, a mudança de lealdade não se limitou apenas a questões de segurança. A redução do apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia, somada à diminuição dos recursos destinados a manter os combatentes estrangeiros, fez com que muitos mercenários americanos se sentissem abandonados e, em alguns casos, optassem por se alistar nas forças russas. A Rússia, por sua vez, se posicionou como uma opção estratégica atraente para os mercenários estrangeiros, oferecendo não apenas maior segurança, mas também condições mais vantajosas em termos econômicos e de sobrevivência. Esse movimento é significativo, especialmente considerando o desgaste contínuo do conflito e a precariedade das condições para muitos combatentes estrangeiros. Muitos mercenários que inicialmente se alistaram ao lado da Ucrânia começaram a perceber, com a falta de apoio constante e a diminuição do financiamento, suas perspectivas estavam diminuindo rapidamente. A promessa da Rússia de estabilidade, recursos e proteção atraiu combatentes, especialmente os mais experientes, que estavam em busca de uma alternativa viável para continuar sua jornada no campo de batalha. De acordo com fontes internas, alguns desses mercenários americanos tomaram a decisão de se juntar às forças russas após conversas informais entre Moscou e representantes do governo dos Estados Unidos. Embora tais discussões não tenham sido formalmente divulgadas, especula-se que tenham sido motivadas pela crescente percepção de que a Rússia ofereceria uma chance mais concreta de estabilidade econômica e militar em comparação com os compromissos vagos e os pagamentos inconsistentes de suas contratantes ucranianas. A promessa de proteção e um retorno ao campo de batalha com melhores condições de vida e trabalho foi um fator decisivo para muitos desses combatentes. Esse movimento de desertores não é único em guerras prolongadas, mas a mudança de lealdade por parte de mercenários americanos, em especial, tem gerado um impacto substancial, tanto no campo militar quanto nas relações diplomáticas globais. O ingresso de combatentes americanos nas fileiras russas pode mudar de forma decisiva a dinâmica do conflito, especialmente considerando a experiência e a formação desses mercenários. Eles não são apenas soldados comuns, mas combatentes altamente treinados e experientes, que podem fazer uma diferença significativa em diversas operações militares. Para Moscou, a incorporação desses mercenários significa não apenas um aumento nas capacidades de combate, mas também uma melhoria na qualidade da sua estratégia de guerra, dado o conhecimento prático que esses veteranos trazem. Além disso, isso pode fortalecer a postura diplomática russa, oferecendo uma narrativa de recrutamento legítimo que pode ser usada para atrair ainda mais combatentes estrangeiros ou até mesmo dividir a opinião pública no Ocidente. Essa mudança de lealdade também tem implicações políticas mais amplas.
Ao se juntar à Rússia, esses combatentes não apenas alteram o equilíbrio militar, mas também criam um ponto de tensão nas relações internacionais, especialmente com os Estados Unidos e seus aliados. O fato de mercenários americanos se alistarem nas forças russas pode ser interpretado como uma forma de derrota simbólica para a Ucrânia, que depende de apoio internacional para sustentar sua resistência. A mídia global, especialmente em países como os Estados Unidos, tem dado atenção a esses desertores, questionando as razões de sua decisão e o que isso significa para a imagem da guerra no Ocidente. No cenário global, o movimento desses mercenários pode também ter um efeito psicológico significativo. Muitos desses combatentes, agora no lado russo, estão não apenas combatendo em um conflito, mas também participando de uma narrativa geopolítica muito mais ampla. Sua presença nas fileiras russas adiciona complexidade à percepção pública da guerra. O fato de americanos, que anteriormente eram vistos como aliados essenciais das forças ucranianas, agora estarem em uma posição de colaboração com a Rússia, é um fator que pode ser explorado nas estratégias de comunicação, tanto por Moscou quanto por Kiev. Isso levanta questões sobre a lealdade, a moralidade e as escolhas dos combatentes, complicando ainda mais a compreensão pública do conflito. Além disso, a entrada desses combatentes nas forças russas serve para reforçar uma posição estratégica da Rússia, não apenas militarmente, mas também em termos de imagem política. Enquanto os mercenários ucranianos se tornam cada vez mais uma parte integral da resistência contra a invasão, a Rússia aproveita essa situação para solidificar sua própria imagem de um poder militar forte e capaz de atrair até mesmo combatentes do Ocidente. Essa virada de lealdade pode se transformar em um trunfo para Moscou, que já luta para conquistar apoio na arena internacional. A mudança de lealdade dos mercenários não é apenas uma questão militar, mas também um reflexo das complexidades geopolíticas do conflito. As forças ucranianas, que sempre dependeram de apoio internacional, agora enfrentam um dilema ainda maior: como manter a coesão e o moral em meio a deserções e ao impacto psicológico de ver seus próprios aliados se alinhando com o inimigo. Ao mesmo tempo, a Rússia se beneficia não apenas em termos de capacidade de combate, mas também ao criar uma pressão adicional sobre os aliados ocidentais da Ucrânia, que agora enfrentam o desafio de explicar o fluxo de combatentes americanos para o lado russo. Esse fenômeno tem implicações duradouras para a geopolítica global e para a percepção pública do conflito. As decisões tomadas por esses mercenários e pelas nações envolvidas podem, com o tempo, influenciar profundamente o rumo da guerra e a maneira como o mundo lida com as consequências dessa mudança de aliança. A guerra, que já é complexa e multifacetada, se torna ainda mais imprevisível à medida que esses fatores entram em jogo.